Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Gitano. Hoje temos uma pessoa muito especial connosco a ser entrevistada, uma pessoa que mudou o panorama da criação cavalar em Portugal sem qualquer dúvida, e já vamos perceber porquê. Dr. João Costa Ferreira, médico veterinário de formação, era um muito jovenzinho recém-nascido quando terminou a sua formação na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, tem uma carreira notável nos Dragões de Angola, mas ele depois, se tiver tempo, já nos explica um bocadinho mais sobre isso. Andou portanto, cavalos montados em Angola, fez aí o seu serviço militar durante 3 anos, voltou a Portugal, terminou o seu curso de Medicina Veterinária e ingressou em vários cargos que vamos ver. Mas o mais importante que nos traz aqui é que foi uma personagem distinta e diretor do Serviço Nacional Codélico e que mudou, efetivamente, o panorama da criação cavalar em Portugal. Soutor, muito obrigado por nos conceder esta entrevista no podcast. Não tem de quê. É um prazer estar aqui e não sei se você não está a exagerar um bocadinho com essa do mudou o panorama. Sim, há um antes e um depois. Isso completamente. Isso é verdade que sim, é verdade que sim. E já vamos perceber porque nas perguntas que temos há um antes e depois. Não estou a dizer isto por falsa modéstia, não é? É mesmo, eu acho que sim, sinto isso, já o conheço há muitos anos e portanto... Sim, pode-se ver o problema dessa maneira, exatamente. Sim, é verdade. Faz então, sentido. Tem a nossa primeira pergunta é, foi diretor do Serviço Nacional Codélico durante muitos anos, fala-nos um pouco de haver uma direção diretamente ligada ao Ministério da Agricultura para guiar os caminhos da criação cavalar em Portugal, para o desenvolvimento da criação cavalar em Portugal. Ora bem, aí há um pequeno pormenor, é que o serviço mais antigo do Estado, o serviço mais antigo ligado ao Ministério da Agricultura e Pescas é os serviços codélicos. Como deve calcular, enfim, da nossa história, é evidente que o apoio e a necessidade à criação cavalar, pela necessidade que havia do cavalo, por razões sobretudo militares, obrigava a que o Estado tivesse especiais cuidados com a sua criação. A nossa legislação, que remonta ao primeiro ou segundo rei de Portugal sobre a criação cavalar, o nosso Dom João II tem leis curiosíssimas, naquela altura que era tudo muito simpático e muito agradável, e ferrador que pudesse ferradura em moar era só enforcado, que era para não se usar as moares com o animal de sela em vez de se usar o cavalo. Bom, tudo isso, a história vem toda para aí fora, Dom João IV, pós-ocupação espanhola, ocupação, muito parentes, enfim, da União da Coroa, não é? Tem legislação também preciosa, que teve repercussões europeias na reorganização da criação pela Europa, nomeadamente no serviço de Arrat, tem ali uma ligação aos princípios que o Dom João IV publicou, e tudo isso vem nessa continuidade. É claro, a parte codélica perde e cai abruptamente nos anos 40, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o exército dispensa o cavalo. A partir do momento que houve motores, não é? De combustão interna, não é? Exatamente. Foi-se mecanizando, libertou o cavalo, as pessoas deixaram de dar a cavalo porque tinham transporte, enquanto transporte, mecanismo das diligências, o que fosse, tudo isso foi desmobilizado. E de repente o cavalo tinha muito pouco uso e muito pouca utilidade, quer dizer, e é essa fase crítica que eu apanho já nos anos 70 e tal. Portanto, vivíamos em plena crise. Para facilitar as coisas, apanhámos com o 25 de Abril em cima e com toda aquela atrapalhada toda que se desenvolveu, que a gente já tem que perceber por onde passámos, a situação era realmente complicada. Portanto, e tentar recuperar isso tinha as suas dificuldades. O que aconteceu, enfim, tem os seus maus e os seus bens, resistiu um pequeno grupo, nós podemos falar, digamos, em 15 casas agrícolas grandes e outras 15 mais pequenas, cerca de 30 pessoas. Que por gosto mantinham a criação, por tradição, porque não. E o grande objetivo, naturalmente, era tornar aquilo, em vez de ser um produto que se criava por gosto e por tradição familiar, passar a ser um produto rentável. Era o que havia que fazer. E para o fazer, o que é que havia que fazer? Duas coisas. O caminho eram duas vias. A primeira via era melhorá-lo,
dar-lhe de outra qualidade, virada para a possível utilização que viesse a ter. Outra era ensinar as pessoas a andar a cavalo. Porque é evidente que o cavalo não vem com um manual de instruções. Quem compra o cavalo tem que o saber utilizar. E, portanto, havia que apoiar tudo o que fosse escolas, centros hípicos, tudo que tivesse a divulgação da equitação. Felizmente, e aqui é também outro, não vou dizer que é golpe de sorte, porque não era assim mesmo. O cavalo tem umas tais características que eram as características ideais para um cliente dito europeu e não só, que via no cavalo aquele cavalo realmente do passatempo, o cavalo do fim de semana, o cavalo do lazer, que era um mercado muito grande na sua dimensão, muito bem exigente, naturalmente, com os cavalos de competição, virados para os jogos e para a competição, mas as pessoas, digamos, os cavaleiros capazes de competir são meio dúzia, não é? Portanto, a grande maioria é o cidadão, eu sou amador, é o cidadão comum que queria ter o cavalo lazer. Que realmente o nosso cavalo era à medida. O que é que acha da importância de ter um serviço, uma direção de serviço diferente e individualizada no Ministério da Agricultura? Muito bem. Ora bom, o que é que aqui havia que fazer? O Estado ainda tinha as suas estruturas codélicas, ainda tinha pelo menos duas escuderias, a Escuderia Nacional e a Escuderia da Alter, e tinha neste processo que desencadear um vetor que unisse as vontades daquele grupo de pessoas que, repare, estamos a falar de cerca de 30 pessoas cultas de formação, de gosto, em que era muito fácil se unirem à ideia de um projeto. Um projeto esse que, nesta altura, é muito representado pelo engenheiro Fernando Sober de Andrade, que é o homem que lidera da parte. Repare que o registro que veio a ser o Studbook, sim, naquela altura já era Studbook, é o primeiro a ser entregue a uma associação ligado aos cavalos. Mas repare que esse Studbook não nasceu nessa altura, nasceu lá em 1898, foi lá para trás, não é? E, portanto, há uma coisa também, há um personagem que também vem, enfim, é de justiça falar nele, que vem da parte dos serviços codélicos, que é um tal Dr. Furtado Coelho, que é um personagem realmente, enfim, não conhecido de muita gente hoje, mas que foi uma personalidade no meio disto tudo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, lá ver se não... há um grupo de pessoas de grande formação que estão ligadas ao cavalo. E, portanto, este grupinho se junta e desencadeia um processo do qual, nesta altura, eu me insiro, apareço e vou aprendendo com as pessoas que estão, com o Zé Monteiro, com o engenheiro Fernando Sober de Andrade, sobretudo esses dois, e depois houve outros que se chegaram, o Fernando Palha, enfim, uma série de gente que se foi chegando, e o caminho que se definiu... em mim ainda hoje me parece correto, aliás é correto porque está na base do sucesso que é inquestionável que a raça teve, foi, portanto, melhorar o produto, naturalmente, e, sobretudo, fazê-lo homogéneo, que foi aquilo que mais facilmente estava na mão das pessoas, e perceber que o cavalo tinha que ter um modelo, tinha que ter uma forma, repare que hoje você chega a uma manada, a uma multidão de cavalos e diz aquela lusitana, aquela lusitana, aquela lusitana. Ter uma homogeneidade, uma identidade, não é? Completamente, morfológica, quer dizer, portanto, e depois, sobretudo, e temperamental, naturalmente, mas aquela morfológica que se via de imediato. E isso realmente foi muito apoiado, portanto, nomeadamente com os modelos, os concursos de alinhamentos, tudo aquilo foi, nessa altura, tudo muito regulamentado, muito organizado, muito apoiado, e é realmente, eu acho notável como é que nós, portugueses, aceitamos aquilo que implica a tirania do registro, do registro. Como é que eu, criador, aceito que os indivíduos me deem um valor a um animal, valoreçam o animal a tal pontuação, que é muitas vezes decisiva para o valor económico do animal. Quer dizer, arrisco a que um produto que eu criei, haja uns senhores que lhe dão uma má nota e o animal fique desvalorizado por isso. E isto em mal lado no mundo acontece aqui. A Espanha nem pensa nisso. A Espanha eles medem os cavalos. Não, e a pontuação é secreta, ninguém sabe a pontuação, ela é entre eles, não é publicado. E nós também somos latinos, não é?
Somos iguais, exatamente no princípio, né? Mas nós fomos por aí fora, ainda bem que o fomos, e realmente conseguiu-se dar uma homogeneidade à raça que é, quanto a mim, um dos pilares do seu sucesso. Muito bem. Portanto, o Serviço Nacional Codeli teve um papel fundamental nesta atividade, que infelizmente desapareceu, mas teve várias medidas de consolidação na produção equina em Portugal. Desde o aparecimento dos livros, não é? A organização de associações. Portanto, o Serviço Nacional Codeli tomou uma série de medidas de consolidação. Quais é que considera terem sido as mais relevantes, mais importantes para este sucesso que temos visto agora? Eu talvez... Enfim, tirando, enfim, já fui dizendo sobre esse passado, mas há uma que teve uma importância muito grande quanto a mim. Foi exatamente o Registro Nacional de Equinos. Ora bom, nós temos, talvez não sei se o cidadão comum saberá isto, mas somos do país que tem as genealogias mais profundas. Quer dizer, nós hoje, em determinadas linhas, vamos buscar 23, 24 gerações. Sim, temos genealogias conhecidas até 1824. Ora, então, mais de 200 anos. Exatamente. E, portanto, como digo, anda por aí, no intervalo de gerações anda para os 945, 9 qualquer coisa, portanto é fazer a conta e vamos buscar 20 e tal gerações. Ora bem, essa riqueza genealógica, a riqueza que esse conhecimento introduz, é uma excelente ferramenta para operar, para o criador. Ora bem, repare que nós temos à partida, enfim, quando eu entrei para os serviços, nós tínhamos cerca de 30 criadores com a dimensão. Cada um com as suas linhagens e uma certa endogamia forte, conheciam a genealogia dos seus animais. Quem se quisesse chegar à frente, quem quisesse iniciar na arte de criar, não tinha informação. Tinha que andar a mendigar, a tentar perceber, mas aquilo era tudo mais ou menos difícil de entender. Ora bom, ao se criar o Registro Nacional de Equinos, ao se fazer a publicação do Studbook e ao permitir todo aquele acesso, dava ao criador, ao novel criador, uma ferramenta ótima para operar. Se nós olharmos para a criação e a evolução da criação, vamos ver que os novos criadores têm normalmente grande sucesso. Ou seja, enfim, criadores com qualidade, naturalmente, mas são sempre de grande sucesso. E porquê? Porque souberam misturar uma coisa com outra, uma linhagem mas com outra. Mas é o que dizem muito bem, porque tiveram conhecimento das genealogias existentes. Exatamente, porque tiveram a ferramenta para poder operar. Portanto, se o registro não figurasse daquela maneira, eles não tinham Então, conta um bocadinho dessa experiência, porque não deve ter sido fácil, porque teve que ir às casas dos criadores pedir para eles se cedessem as genealogias que tinham dos animais. Olha, como é que foi esse início da informatização das genealogias? É que não foi tão difícil quanto isso. Porque, ora bom, os serviços codélicos já tinham criado os seus registros em 1890 e, portanto, tinham uma informação. Depois, na fase em que eu entro, repare, quando eu entro, já depois de 67, já havia o Studbook a funcionar. Ora, o Studbook aceitava o registro dos animais se tivesse conhecidas 4 gerações. Ele, geração 1, mais 3 para trás, portanto, há logo aí uma base de conhecimento. O que acaba de dizer aconteceu mais tarde, em que eu andei de casa em casa à procura da informação. Está bem? E fui enriquecendo, claro, começando para mais fácil, que era normalmente a Alter, fui andando por aí fora e chegámos ao tal 1824, que é da Alter, sim. A Gamita, parece que se chama égua, não vou garantir, e outras casas onde se foi buscar. Mais tarde eu aprofundei esse conhecimento e acrescentei cerca de 1000 animais às genealogias, que estão bloqueadas lá para a Direção-Geral, que eu não sei como é que é isso. Mas deve estar tudo no histórico para trás, não é? Pois, mas como fator lusitano. Aí é uma coisa que vale a pena apostar nisso, ir à procura disso e recuperar isso. Eu, enfim, esperava um dia desse poder fazer isso, me disponibilizar para isso e das dificuldades que eu tinha ouvido falar do atual Registro Nacional de Equinos, eu julgo que vamos ter que concentrar forças para recuperar aquilo tudo e juntar conhecimento para recuperar aquilo, porque se bom dizer que ele se perde ao fim da picada. Pois. Então foi muito importante o que diz é,
para além desta organização, também a informatização de todo o material que existia, que estava tudo em papel, não é? E hoje em dia estamos num mundo global e digital. Isso tornou as coisas mais fáceis, não é? Você repara, pois você tem a publicação do primeiro Studbook, portanto tem em livro. 1989. Não é correto o que eu estou a dizer, quer dizer, vamos lá ver, este resultado da informatização aparece, já havia 3 ou 4 publicados, só que este depois aparece reorganizado de uma maneira e com todo o contexto que permitia realmente um estudo genealógico muito mais facilitado e mais profundo. Repare que o próprio livro publicava as grandes linhagens, quer dizer, os tais chefes de linha, para agrupar, com unidade e, portanto, para as pessoas terem uma ferramenta que eu julgo que tenho certeza que foi muito útil para muitos criadores souberem tirar partido disso. Foi um game changer, como eu dizia, portanto, mudou o paradigma, não é? Isso é um dos pontos importantes que falou, mas agora podemos ir partir a um ponto diferente, que é a sua amada codelaria da Alter Real, não é? Foi o grande responsável pela grande promoção, dinamização, reestruturação da codelaria da Alter. Fala-nos um bocadinho sobre este período de intensa remodelação, alteração, renovação. Hoje em dia é uma codelaria completamente atual, até fazem concursos internacionais, eventos, tem umas instalações visitáveis que todo o mundo fica doido, não é, de ver. Fala-nos um bocadinho como é que conseguiu esta proeza, esta obra que fica registada na história. Olha, vamos lá ver, a minha primeira ação sobre a codelaria da Alter, não sei se sabe, ou se a maioria das pessoas sabe, mas os tais studbooks antes da informatização daquilo que eu fiz, era registado como um grupo à parte. Portanto, havia o Lusitano e havia os Lusitanos do grupo Alter. Que era uma tal sub-raça? Exatamente, como se fosse uma sub-raça. É claro, gerava as maiores das confusões e a primeira parte foi eu acabar com isso. É da minha responsabilidade ter acabado com isso. E em alguns livros antigos dizem lá ao Lusitano e o Alter Real. Exatamente. Se calhar as pessoas não sabem isso, é uma coisa boa para dizer. E portanto, hoje, enfim, normalmente mantém-se a codelaria, o Alter Real, mas a raça é única. Ora bem, quando se passa, enfim, na altura, o engenheiro Gomes da Silva achou por bem reconstituir o serviço. Ele dizia, e com toda a razão... O engenheiro Gomes da Silva, para quem não sabe, Ministro da Agricultura. Exatamente, na altura, Ministro da Agricultura. E dizia, com razão, Alter é um monumento nacional, como é a Torre de Belém, como é os Jerónimos, e, portanto, eu tenho que cuidar daquilo enquanto tal, custe o que custar. Enfim, felizmente nunca custou muito. E esta recuperação foi um dado de uma obra de Nossa Senhora de Fátima, não só pode ser a única explicação, porque reparem, há uma linha de financiamento para aquela zona, para a zona do Alto Alentejo, em que concorria a Câmara a Codelaria enquanto futuro polo de desenvolvimento da economia da região e as câmaras ali à volta. Bom, o que acontecia é que as dotações dadas eram disputadas por este grupo de câmaras e a codelaria, e eu só lá ia buscar quando o que subjava. No fim da linha. No fim da linha, era a última. Ora bom, e este dinheiro que ia buscar à comunidade, a comunidade financiava 85% da despesa, incluindo o IVA. Ora bom, o que acontecia é que o Estado nessa altura já cobrava 17% e depois 19% de IVA, ou seja, o saldo era positivo para o Estado português. E, portanto, ou seja, deixou a obra feita com lucro. Completamente, exatamente. Bom, mais tarde isso andou para a frente, as últimas já não eram assim, porque portanto, era a despesa sem IVA e, portanto, já havia ali 5 ou 6 ou 7% que o Estado tinha que pôr para fazer a obra. A obra avalia uma felicidade imensa, que havia do tempo do professor Oliveira Salazar, antigamente, um organismo chamado Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que era a organização que apoiava as construções públicas, portanto, os técnicos que apoiavam a construção, tudo passava por ali. Isso veio a perder significado, e eu, quando tenho a possibilidade de ter dinheiro para investir ali, vou bater à porta da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que se portaram maravilhosamente. E, portanto, já tinham nessa altura
pouco, digamos, pouco serviço, estavam ali um bocadinho já pendurados, porque depois os diversos departamentos de Estado já iam por si próprios, já não iam ali. E deu-lhes uma razão de ser, e eles agarraram-se a isso. Completamente. Bom, aquilo juntou-se ali uma coisa com a outra lindamente. Ora bom, o que é que acontecia? Por felicidade, tinha, e felicidade, que ele permitiu, um arquiteto ligado, um gabinete de arquitetura ligado àquilo, que se manteve do princípio ao fim para todos os projetos. Portanto, que é o gabinete do arquiteto... Ainda por cima juntamos o útil ao agradável. Arquiteto Arsénio Raposo Cordeiro, grande conhecedor também do cavalo. Exatamente. Ora bom, de maneira que o que é que eu fazia? Eu tinha das minhas verbas, pagava o projeto, encomendava o projeto e pagava, e depois, quando havia dinheiro, já tinha o projeto feito e, portanto, é que eu ganhava a possibilidade de poder fazer a obra, não é? Nem mais. E essa direção-geral, já agora, só um pequeno à parte, essa direção-geral assumi isso como dono de obra. Portanto, eu só tinha que ter o dinheiro à disposição e a pagar a quem eles mandavam pagar e a importância que mandavam pagar. Portanto, eu não mexia, não tinha nada a ver com os empreiteiros, com os construtores, não tinha nada a ver com isso. Isso era ótimo, então, muito menos chatices. Isso é muito menos chatice, e quando o Sr. Ministro me quiser à minha procura a julgar que eu tinha algum rabo de palha, bateu contra a parede porque eu não tinha nada a ver com aquilo e estava mais... Não fez a obra, não controlou. Não tinha nada a ver com aquilo, portanto aquilo fazia-se o que eu queria, mas não era eu que o fazia. E portanto o Sr. Ministro, quando me quis apanhar, ficou muito admirado, mas não via para onde me pegar, estava tudo certinho e direitinho. Mas enfim... Mas isso até tem uma história gira que eu já estava a falar em off, que é... Uma vez fui, há muitos anos, né, participo no leilão da Alter, e naqueles almoços estavam os senhores de leste, penso que eram da República Checa, que tinham entrado para a União Europeia há pouco tempo, e eu perguntei, então porquê que estão cá os senhores? Nós fomos ver então do ranking europeu quem cativou mais verbas fundos comunitários, um dos pontos que aparece logo no top é a Codelaria da Alter Real. Como é que isto é possível, não é? É notável, realmente, no interior do Alentejo, conseguiu ter ali uma obra que fica para toda a história, não é? Sim, haja arte e engenho para manter. Para manter e para aproveitar, e para ela tirar partido e não fazer desvios, enfim... Ok, muito bem, então ficámos esclarecidos relativamente à Codelaria da Alter. Agora passamos a outro ponto também muito importante, por isso é que eu dizia que deixou muita obra feita. Vamos falar um bocadinho da Escola Portuguesa de Arte e Equestre. Foi um dos principais responsáveis, como era diretor e tudo do Serviço Nacional Codélico, pela criação da Escola Portuguesa de Arte e Equestre. Que importância considera que esta escola tem para a divulgação do cavalo lusitano em geral, da Codelaria da Alter Real, mas também da equitação de tradição portuguesa? Olha bem, vamos lá ver. Uma das vertentes destas, do que está ligado à criação do cavalo tem a ver enquanto património cultural, que depois mais tarde se vê a consagrar, talvez venhamos a falar disso mais à frente. Ora bom, o acentuar o bem cultural passava um bocadinho por recuperar uma coisa que vinha do século XVIII e que dava a distinção a toda a história. Repare que ao criar a Escola Portuguesa de Arte e Equestre, você está a repor, a reconstituir o que era a corte e a vida da corte. E as pessoas têm que perceber, naquela altura, o principal meio de entretenimento era o cavalo. Ao mesmo tempo que recupera uma coisa, já vamos falar, e de grande importância, que era o ciclo que fazia naquela altura. E era a partir da Escola Portuguesa de Arte e Equestre que se escolhiam os reprodutores. Os melhores animais que ali se mostravam, os melhores animais que, portanto... Com provas dadas de funcionalidade, eram os reprodutores, os selecionados. Exatamente. E, portanto, era a reconstituição do circuito que se fazia... Da picaria real, da picaria real e tudo mais. Portanto, ora, esse bem cultural veio a ser consagrado e ainda não foi reconstituído, por grande pena minha, naturalmente, já não sei se irei conseguir ver isso, que era recuperar o picadeiro para a sua função com que ele foi criado. É claro que era muito complicado nós tirarmos o sucesso que lá estava enquanto Museu dos Coches para pôr lá os cavalos. Como me dizia uma pessoa responsável, lá estão os portugueses a deitar abaixo tudo o que tem sucesso, e portanto o grande sucesso era o Museu dos Coches. E só o que aconteceu é que acabaram com o Museu dos Coches, tiraram-nos de lá,
tanto aquele espanto que era a gente entrar naquela sala e ver aquela coisa toda dourada e com os coches todos dourados, isso acabou, os coches foram para o lado, para o edifício ao lado, e ficou aquilo vazio, meio desocupado. Já tem-se feito até de camar ardente, já tem sido, enfim, todas as aplicações, mas aquelas que nós queríamos que acontecesse e que eu ainda tenho uma esperança que venha a acontecer, que é a recuperação da Picaria Real e da Escola Portuguesa de Quartos a trabalhar ali a fazer as apresentações no Picadeiro de Belém. Enfim, seria o ponto alto. As pessoas não podem deixar de perceber que nós temos que cuidar daquilo que nos dá a singularidade, que dá a especificidade do país. Quer dizer, nós temos de ter as coisas que são nossas, que cuidamos delas. Ninguém, eu acho que toda a gente percebe e está de acordo e aplaude que se gastassem tantos milhões para recuperar os Jerónimos. Ninguém leva isso a mal, pelo contrário. Então, mas isso é um bem cultural, mas o outro também o é, quer dizer, daquele também, enquanto tal, e valia a pena cuidar dele. Não se pode olhar para aquilo em termos de cifrão só e ver se as receitas iam. E as despesas diretas, quer dizer, ninguém vai pensar como o Mosteiro dos Jerónimos agora vai recuperar os milhões que lá gastou em bilhetes de entrada para visitantes. Não vai acontecer, como é evidente, não é? Mas ainda bem que o fizeram. Porque é que aqui um bem destes não se cuida dele, não se exalta isso, enfim, não sei. Vamos a ver, mas pronto, teve um papel fundamental e a escola está a funcionar. Está consolidada e é uma das principais escolas mundiais com demonstrações no mundo inteiro, convidada para todo o mundo, portanto, completamente. Um grande bem-aja também para si nesta parte, não é? Agora está ligado com esta parte da escola, que já tinha falado há bocado. Aceitou o desafio, o seu autor, que gosta de estudar, gosta de escrever, de ler, vê-se, até podíamos fazer um podcast de 2 horas, porque tínhamos muito mais conversa com o mestre Luís Valença Rodrigues. Aceitou o convite da APSL para ser o líder deste processo de candidatura da equitação portuguesa a Património Imaterial da Humanidade da Unesco. Processo concluído com sucesso e bem, foi aceite em dezembro de 2024. Pode-nos falar um bocadinho da campanha, os desafios que teve, como é que foi chegar a bom porto este sucesso alcançado, não é? Temos só 11 características que são património imaterial e uma delas é a equitação portuguesa. Não é assim uma coisa tão comum. Ora bem, não é comum e é uma exaltação de um bem nacional. Quer dizer, repare que você vai... Isto agora, enfim, há aqui várias interpretações, mas não me quero alargar muito sobre esse aspecto, mas o que é certo é que nós hoje temos como um bem cultural aceito pelos bem-pensantes, de um bem que tem a ver com a nossa atividade... rotineira, diária. De campo, ligado ao campo, quer dizer, um bem que era ligado, assim, um bocadinho visto, com uma certa sobranceria, e hoje é reconhecido como um bem cultural da humanidade, então, um pouco como isso. Ora bom, eu tive sorte e a felicidade, enfim, já de me terem convidado para fazer isso, que eu aceitei com o maior bom grado, e depois de arranjar a minha equipa realmente excelente, uma doutora Sofia Queiroz, que realmente é... Carla Queiroz, o Sofia está ali a meio, mas Carla Queiroz, e um homem também que foi decisivo nessa primeira fase, que é um engenheiro... como é que ele... Pronto, é uma gala branca agora. Já vai vir o nome, não? Já vai vir o nome, pronto. Que fizeram realmente uma equipa preciosa e que levaram aquilo a bom porto. O engenheiro do qual eu já me vou lembrar o nome, que isto é incrível, mas enfim, deve ser da idade. Mas então, os desafios, basicamente, quais é que foram os principais desafios que teve para conseguir levar isto a bom? Não, isso é uma coisa, isso é uma história, portanto aqui dá um processo muito elaborado, muito é preciso reunir muita informação, não é? Muita informação, é preciso aprofundar as coisas, mostrar aquilo que tem valor e cozinhar tudo aquilo ao jeito. Tem que mostrar evidências também, vídeos, documentos. Exatamente, tudo isso foi ótimo. Nessa equipa, agora depois do vídeo, e nessa equipa de trabalho depois juntou-se o doutor...
Já vai dizer, eu também não sei. Eu não sei. Olha, Eu sei que o Dr. Costa Ferreira, que foi o grande líder do processo, mas não sei, não consigo ajudar nisso, mas efetivamente... Que fez realmente o vídeo com o... Foi o Bruno Caseirão, será? O Bruno Caseirão, Bruno claro que é o Caseirão. Bruno Caseirão. Então, Bruno Caseirão, sim. Deve ser da manhã. Bom, tem que tomar mais um café. Tem que tomar mais um café, exatamente. Eu, que realmente fez um vídeo excelente e foi muito gabado quando aquilo se fez a cerimónia final da apresentação daquilo. No processo, repare que as coisas às vezes levantam-se as dificuldades onde menos se esperam. Quer dizer, de repente, aquilo é uma coisa que entra em consulta pública. E então o processo é atacado, imagino, pela Companhia das Lesírias, pela Câmara de Alter e por uma Câmara lá acima do Norte, Viana do Castelo. Enfim, essa estaria um bocado fora do contexto, mas a Viana do Castelo, porque nós não incluímos o Garrano no processo da equitação portuguesa, a Colheria de Alter, porque achava que não se falava na Colheria de Alter, e a senhora Companhia sabe Deus porquê. Mas uma dificuldade, foram 6 meses parados para isso foram dificuldades internas, não é? Exato, sim, criadas entre nós. Como é que é possível, repare como é que é possível que a Alter venha dizer que tinha sido ignorada por mim? Era eu que ignorava. É uma coisa... Mas o que é certo, aquilo foi uns 6 meses para dar a volta a isto. E, portanto, depois acabou por se dar a volta a isso, quer dizer, os próprios serviços do Ministério da Cultura, enfim, ridicularizaram aquela contestação e tudo isso andou por diante, e depois houve a cerimónia oficial lá embaixo, lá no Paraguai, e pronto, e nós temos mais esse marco. E acha que isso é uma coisa importante, porque, quer dizer, conseguimos mostrar que estamos completamente credibilizados perante a comunidade internacional, não é? Exatamente. Ouça, perante a comunidade internacional, portanto, para nós, quer dizer, para nós próprios, para o nosso próprio orgulho, percebermos que aquele bem que muitos de nós, enfim, o subestimam, afinal, é um bem que a humanidade até pode ser que agora dentro de portas possam dar mais valor a este reconhecimento internacional, não é? Posso ajudar a que a gente se instale em Belém, exatamente, que era o velho sonho. A Escola Portuguesa de Arte e Equestre, temos falado com o seu diretor, até acha que isto tem sido muito importante porque tem aumentado imenso as visitas. E a sua credibilidade e a sua imagem, naturalmente que sim, exatamente que sim. Isso, hoje a escola realmente, há males que vêm por bens, mas pronto, hoje está entregue a quem está. E realmente, se não tivesse entregue às Parques de Sintra, não sei se hoje estaria viva ainda. Quer dizer, isto honra e o mérito para aquela gente que segurou aquele património e o mantém. Honra e glória para eles. É verdade. É verdade. Parques de Sintra Monte da Lua tem feito um trabalho notável de manutenção, dinamização e até de exposição internacional e mediática da Escola Portuguesa de Arte e Equestre. Muito bem. E então, agora mudando aqui um bocadinho o tema, mas falando do cavalo lusitano, que é o que nos traz aqui, o Soutor já mostrou que é muito conhecedor, há muitos anos que está ligado aos criadores de cavaleiros de competições. Fala-nos um bocadinho como é que era a diferença do processo da criação de cavalos à volta do cavalo na década de 80 do século passado e como é que vê o momento atual, as diferenças do passado para o presente relativamente ao cavalo lusitano em Portugal e no mundo. Olha, antes de ir para aí, a Branca já me passou e o engenheiro Conceiro, que é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e consideração porque foi estrategicamente fundamental. Fica registado. O engenheiro Conceiro foi fundamental no processo de candidatura a Património Imaterial da Humanidade. Exatamente. Então, passando agora aqui ao cavalo lusitano e à diferença. O que é que a gente tem hoje? Vamos lá ver, há aqui um pormenor que a gente tem que pensar sempre, olhando para o presente, sem esquecer o passado, para podermos projetar o futuro. Esta coisa, um chavão. Esta vulgaridade, mas tem a sua razão de ser. A nossa equitação, todos nós hoje, enfim, numa primeira leitura, vamos perceber que a equitação foi salva pelo toureio equestre e foi ele que... por aí fora. Mas e antes do toureio equestre, o que é que a manteve? Nós nos esquecemos, com toda a ligeireza, que tivemos em Marrocos 354 anos. Talvez fosse o sítio no mundo onde tivemos mais anos persistentemente e continuadamente. Ora bom, 354 anos que andámos sempre em pancadaria com os autóctones daquela terra. E como é que era a pancadaria? Era a cavalo, sobretudo,
E naquela guerra do singular, eu contra ti, tu contra mim, e a ver quem dá ali para o sarampo para o outro, matou o outro. Ora, bom. É essa equitação da ligeireza que permite a gente chegar onde chegou ao toureio. O toureio, repare, só lhe aparece nos finais do século XVII, é que lhe aparece o toureio como entretenimento e com prática por aí fora. E, enfim, depois se continuou, é essa equitação que a gente recupera e para a qual o nosso cavalo lusitano está naturalmente, especialmente treinado e preparado para a fazer. Ele tinha séculos desse tipo de utilização e chegamos aos dias de hoje. Ora bem, é evidente que o mercado tauromáquico, que a gente normalmente, em princípio, o cavalo lusitano domina, mas é restrito, é um mercado reduzido, portanto, enfim, os militares há muito que deixaram de utilizar o cavalo, portanto, isso está completamente de fora, e, portanto, nós temos que ir à procura do tal praticante, do tal utente. E se o cavalo começou por ser um cavalo ligado à ocupação, aos tempos livres, ao lazer, por simplesmente passou também a ser usado hoje em competição e a ser incentivado nessas modalidades. Ora bem, a modalidade que a gente olha para, eu disse, bom, a modalidade desportiva que hoje existe seria mais a equitação de trabalho, seria aquela mais vocacionada, mais adequada. Sim, será. Mas tem o que tem, esse mercado, e aparece-lhe aqui um outro que é o do ensino, ligado às provas de ensino. É evidente que aquilo é um bocadinho... O que é que eu digo? A mim irrita-me completamente aquela cena de vais de A a B a trote, e depois vais de B a C a galope, e tens mais pontos marcados em cima da letra, são tais. Ora bem, isso para o nosso cavalo, para a nossa maneira de ser, acho isso um bocadinho... Mas se é as provas mais baixas, porque as provas de nível mais alto, por exemplo, temos as freestyle, que já é livre, e aí é que o cavalo lusitano consegue ainda pontuar mais. É para aí que se tem que caminhar, e essas que nós temos que incentivar, aquelas em que o cavalo se mostra aquilo que faz. A gente olha para aquilo como se visse, por exemplo, uma patinagem artística. Isso é bom, porque é os níveis mais... O grande prémio, que tem os exercícios mais difíceis, é onde o cavalo lusitano se calhar consegue ter melhor desempenho. Ora bem, exatamente. Então, tapa-se um bocadinho naquelas da impulsão, do largamento de trotes e coisas do género, em que ele vai menos bem e se atira para os ares altos e, portanto, com um mecanismo que faça que primeiro isso, se chega lá e ele vai para cima. E isso tem que ser incentivado por nós, quer dizer, temos que ser picados nisso, temos que estar focalizados nisso, temos que levar isso por diante. Portanto, hoje o sucesso da raça é o que é. 20 e tal associações espalhadas pelo mundo inteiro, hoje já mais de metade dos cavalos são criados no estrangeiro, enfim, é um sucesso. Só aqui um pequeno pormenor que eu não gostava de deixar isso no ar. Uma raça é como um ser vivo. Nasce, cresce, envelhece e morre. E, portanto, para que ela não envelheça e não morra, consequentemente, temos de ter alguns cuidados para lhe prolongar a vida. É exatamente para o ser humano. A gente hoje tem uma assistência médica que nos prolonga a vida, e, portanto, a esperança média de vida tem mais de quase 20 anos do que quando eu nasci, ou coisa do género, não é? E em relação à raça temos de ter cuidado para lhe poder prolongar a vida. Muito bem. Aqui, quase em jeito de conclusão, o Sr. Doutor, para além de todas estas inúmeras atividades, também foi secretário técnico da raça lusitana, esteve sempre próximo das associações criadores, todas as associações, não só do lusitano, mas também ligado ao livro genealógico, como já vimos, na sua criação e institucionalização em 1967, e assistiu de perto à passagem da gestão das raças seletas, Associação Portuguesa de Criadores de Raças Seletas, para a APSL em 1990. Qual é que considera ter sido o papel destas associações, em especial da APSL, no desenvolvimento do cavalo lusitano? Olha, eu acho que tem sido magnífico. O que é que eu posso dizer? Eu acho que não posso dizer mais os resultados estão à vista. Quer dizer, o que é que adianta que dissermos? Olha-se para o resultado. Está visto. É isto. A equipa ganha, não se mexe. Nem mais, exatamente. E, portanto, só há que louvar o sucesso alcançado, não é? Nós temos tido, efetivamente, pessoas de grande gabarito à frente das associações, pessoas muito vocacionadas, muito apostadas, e é só preciso que oxalá continue.
continua a haver renovação e Exatamente. o mesmo empenho. Exatamente. A terminarmos, não gostava de deixar de acabar este podcast sem perguntar um bocadinho sobre os dragões de Angola. Foi a menina dos seus olhos, os olhos brilham, não é? Portanto, teve cavalo montado. Porque há muitas pessoas que não sabem o que é isto, os dragões de Angola. Isso é que o Soutor está aqui numa fase final de fazer um livro muito bem documentado sobre os dragões de Angola. Conte-nos um bocadinho dessa experiência. Isso é uma coisa do Arte da Velha, quer dizer, eu quando sou incorporado no exército português, quando comecei a minha recruta, não passava a cabeça que houvesse cavalos, o exército português tivesse cavalaria a cavalo, tropa a cavalo. Bom, vim a saber, claro, voluntariei-me para isso, aquilo na altura era uma coisa muito pequenina, era só um pelotão, ainda tive uns dias em que eu fui o único comandante, o único oficial das tropas a cavalo, digamos o mais graduado das tropas a cavalo, ainda fui eu, estou a falar em 15 ou 16 dias, da boca desse objeto, portanto chegou o capitão Vasco Ramires e, portanto, aquilo depois se desenvolveu. Eu só lhe vou chamar a atenção para um pequeno pormenor. Aquilo foi de grande eficácia do ponto de vista guerreiro. Os nossos detratores, como deve calcular, tínhamos o trato muitos, diziam que nós éramos um alvo grande demais. Porque estava um homem em cima do cavalo, portanto, o cavalo mais ele, um volume grande, e portanto éramos um alvo grande demais para que o inimigo nos alvejasse. Nunca nos alvejou, porque a maneira como nós atuávamos, se ele nos alvejasse, ficava lá de certeza garantidamente. A filosofia da guerra de guerrilha é sobretudo toque e foge, quer dizer, toca, chateia. Também é bom, o cavalo lusitano também é bom nisso, não é? Era ótimo. Da mobilidade. Da mobilidade, nós não tínhamos lá cavalos lusitanos, eram sobretudo argentinos, mas o cavalo em si tem logo essa vocação. E, portanto, dos nossos 600 indivíduos que calçaram esporas no exército em Angola, tivemos um ferido em combate, está a ver? Um outro foi fogo amigo, um outro, que eu te dito, é o único que morreu, tivemos um único morto, mas é um morto com um acidente de uma granada que lhe rebenta na cinta, um acidente com arma de fogo. Portanto, foi um sucesso, enfim, agora em termos de prisioneiros e de armas apanhadas, isso é inúmero, foi um sucesso completo e total. E agora resolveu, como está reformado, tem muito tempo, gosta de escrever, de ler, e estamos na fase de conclusão de um livro que esperemos que saia brevemente, dos Dragões de Angola. Pois. Olha, Soutor, só tenho a agradecer-lhe esta experiência bastante rica, biodiversa. Vimos que tocámos muitos pontos diferentes, por isso é que eu dizia que efetivamente tem uma marca histórica aqui na criação cavaleira em Portugal. Só lhe tenho a agradecer estes momentos e que continue sempre com esse espírito e que não pare. Agora, depois do livro dos Dragões de Angola, que venha outro livro, se calhar, da Codelaria de Alter ou de uma experiência vivida. Também teve na administração da Quinta da Foz, portanto, tem tanta história para contar. Muito obrigado e bem-aja e que continue sempre com este espírito a deixar marca e obra feita. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço a oportunidade, porque falar daquilo que gosto é sempre um prazer. Muito obrigado.